Glória. Amém. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 5, irmãos, a partir do verso 17. Lucas 5, a partir do verso 17. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé mais uma vez para fazermos a leitura desta palavra, deste trecho da Bíblia, da Santa Palavra de Deus. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Verso 17. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Oremos. Pai amoroso, justo, santo e fiel, nós estamos aqui nesse culto que é para a Tua glória e pedimos a graça, a misericórdia do Senhor sobre nossa vida hoje, nos ensinando a Sua palavra, Pai. O Teu Espírito enchendo os nossos corações com a verdade, Pai. E que esta mensagem ela possa trazer a Tua plena vontade para a nossa vida. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui em Tua presença. E nós, Pai, aqui vamos nos comportar em perfeita reverência, porque sabemos que o Rei chegou. Então, Senhor, em Tua presença, nós cremos que a Sua palavra será plantada em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, e fica com a sua Bíblia aberta, ok? Primeiramente, irmãos, vamos entender o contexto, né? Ou o texto em si, onde tudo isso aconteceu, como aconteceu. Jesus estava em Cafarnaum, ok? Uma cidade que nós vamos ver muito ela nos evangelhos. E por quê? Já você vai saber. Quem estava ouvindo ali a sua pregação? Pessoas, como você leu, de todas as aldeias, tanto da Galileia, Judeia e Jerusalém. Se você olhar o mapa de Israel, você vai perceber que praticamente pessoas estavam vindo de todo o país para ouvirem a pregação de Jesus em Cafarnaum. Amém. Ok? Isso já nos chama a atenção, ok? Lá na frente nós vamos aprender também com isso. Pessoas de
aldeias e cidades importantes. Essas pessoas eram mestres da lei, pessoas que conheciam as Escrituras e estavam vindo, sentando e observando Jesus. Nós sabemos que muitos ali estavam mais que sondando negativamente do que positivamente. Mas o que importa, irmãos, é que eles estavam vindo. E nós vamos ver como é que essa história termina no final. Onde Jesus estava, né? Jesus estava na cidade de Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, que é ao norte de Israel. Depois que Jesus foi batizado em Betânia, hoje chamada Jordânia, foi morar nesta cidade, Cafarnaum. Essa cidade ela se situa exatamente na região das tribos de Naftali e Zebulon, para quem conhece melhor o Velho Testamento. Aqui Jesus operou grandes milagres. Por exemplo, a cura do servo do centurião romano, Mateus 8. O homem atormentado por espíritos imundos, Marcos 1. A cura da sogra de Pedro, Lucas 4. Mas por fim, Cafarnaum é uma das cidades que Jesus chamou de impenitentes, ou cidades que não creram nele, na sua mensagem como Senhor e Salvador. Amém. Ok? E Cafarnaum é uma cidade que, por Jesus ter morado lá, eles testemunharam comumente milagres operados por Jesus. Você imagina morar na cidade que Jesus estava morando e operando milagres. E mesmo assim a cidade não creu nele para a salvação. Amém? Era esse lugar que Jesus estava nessa ocasião, operando aqui também, tanto ensinando quanto operando milagres, como a cura deste paralítico. Louvado seja Deus. Amém. Verso 20 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Algumas coisas nos chamam a atenção aqui, irmãos. Podemos dizer com inteira certeza, porque esta não é a única ocasião, que Jesus, algumas vezes, ele expulsava demônios e a pessoa era considerada curada após a saída dos demônios. Algumas vezes, Jesus orava por uma pessoa, perdoando os seus pecados, e essa pessoa automaticamente ela era curada. Amém. Nós não podemos conjecturar, fazer afirmações que a Bíblia não está deixando clara, mas o que a Bíblia está dizendo que nos chama a atenção é que Jesus olha para um homem paralítico que está sobre uma cama, um leito de enfermidade, e a primeira coisa que ele faz e deixa claro é: os teus pecados estão perdoados. E lá na frente você sabe que ele manda ele se levantar. Ele diz: ó, teus pecados estão perdoados, levanta e vai. Amém. Ele não diz: receba a cura, levante-se e ande. Antes, né? Ele primeiro perdoa os pecados daquele homem. Amém. E uma coisa nos chama também a atenção aqui a respeito da fé. Durante anos eu ouvi diversas ministrações que diziam que a fé ela pode ser vista. Eu pergunto para você nessa manhã: a fé ela pode ser vista? Os irmãos ficaram calados agora. Talvez vocês estejam enferrujados, né? Vamos ler de novo o texto? Vamos lá, Lucas 5:20. Diz assim, ó. Está falando de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. A fé pode ser vista, igreja? Amém. A fé pode ser vista, irmão? Amém. Bom, eu vou dizer para você qual é a resposta, ok? A fé pode ser vista? Obviamente que não. E com certeza que sim. Vamos lá? A fé pode ser vista? Obviamente não. Mas com certeza sim. Pastor, e agora, pastor? Irmãos,
A fé ela não pode ser vista porque ela não é material. Amém. Ela não é uma substância. Ela não tem corpo. Ela não tem forma. A fé ela não pode ser vista simplesmente com olhos naturais. Ela não pode ser vista assim, fisicamente. Amém? Amém. Mas sim, a fé pode ser vista e Jesus viu. E por que a fé pode ser vista e Jesus viu? Porque a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, verso 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras por si mesmo ou por si só, está morta. Verdade. Então a fé, com olhos nus, a fé, a substância chamada fé, ou melhor, aqui não é substância chamada fé, ela não pode ser vista, mas sim, ela pode ser vista por suas obras, pelas obras produzidas. Amém. E isso aqui nos traz um grande ensinamento, sabe por quê, irmãos? Porque os companheiros, os amigos desse homem, vieram trazendo ele até Jesus com o propósito que ele fosse curado. E quando chegaram na reunião onde Jesus estava pregando, uma multidão de pessoas cercava o lugar. E o que acontece? Eles não conseguem levar o seu amigo paralítico na cama. Imagina o espaço que isso toma. Mais ou menos aí, quase, ou aproximadamente 2 metros quadrados. Mas os amigos que estavam levando, pelo menos 2, igual a você ver no campo de futebol, né? Na maca. E aí, eles não conseguiram chegar até Jesus. O que eles pensaram? Vamos subir, tira as telhas, mas não é qualquer telha. Vamos tirar a telha que ele vai descer e vai cair na frente de Jesus. Eu fico imaginando Jesus pregando aqui, como eu estou agora, de repente, aí Jesus fica observando. Com certeza Jesus parou a pregação, isso eu tenho certeza, e ele foi descendo ali, descendo, pá, um homem deitado na frente de Jesus, olhando, olho no olho. Essa é a cena que a Bíblia está descrevendo, irmãos. Amém. Pastor, qual foi a resposta de Jesus? Jesus viu fé nisso tudo. Amém. Ok? Jesus não olhou e disse: eu estou olhando na sua testa e vendo que você é um homem de fé. Como tem uns falsos profetas que dizem assim, só olhando para a gente. Jesus não fez isso. Jesus viu a ação da fé. Verdade. A obra da fé. Amém. E quando Jesus viu a obra da fé deles, Jesus disse, né, a Bíblia diz, Lucas diz, que Jesus viu fé. Verdade. Glória a Deus. Então, irmãos, a fé pode ser vista sim. A sua fé pode ser vista. Mas como é isso? É por suas obras. Amém. Por suas obras. Quando você vive a vida de santificação, a sua fé pode ser vista. Amém. As pessoas no seu trabalho vão ver sua fé quando você for um homem e uma mulher santa. O seu marido vai ver sua fé, irmã, quando você for uma mulher santa, ajudadora do lar. Amém. Glória a Deus. Homem, a sua mulher vai ver fé em você quando você for um homem que decide, usando a palavra de Deus como parâmetro, como régua. Amém. Não vamos fazer assim porque a Bíblia diz assim. A fé pode ser vista. Amém. Amém? Amém. Voltando para o texto. Verso 21 também nos chama a atenção, porque os escribas e fariseus começaram a pensar, quem é este que diz blasfêmias? E eles disseram isso porque Jesus tinha dito no verso anterior: homem, os teus pecados estão, vamos lá igreja, estão perdoados. Só que aqueles homens que vinham de várias partes do país, como eu disse para vocês, eles eram sabedores, conhecedores da lei, e eles acreditavam no único Deus. Ok? Amém. Então eles sabiam que só Deus podia perdoar pecados.
eles não tinham identificado em Jesus o Filho de Deus. Apenas o que eles viam em Jesus era um mestre, alguém que podia lhes ensinar a mensagem. Glória a Deus. Mas eles não estavam identificando Jesus como o Messias. Amém? Aí quando Jesus diz, eu perdoo os seus pecados, e aí o negócio dá para trás. E a Bíblia diz que eles disseram que Jesus estava falando blasfêmias. O significado da palavra blasfêmia é insultar a Deus ou a religião que é considerado sagrado. Então, irmãos, por isso a ira começa a se levantar, porque para eles era como se Jesus estivesse xingando a Deus, blasfemando contra Deus, desafiando a autoridade de Deus. Verdade. E aí você pode dizer assim, puxa, como esses fariseus, esses judeus são tão radicais. Eu me lembro na Reforma Protestante, depois de Lutero, um homem muito conhecido chamado Savonarola foi um dos homens usados na Reforma Protestante. Saiu do domínio do catolicismo romano e veio servir ao Senhor no protestantismo. Estão comigo? Um pouco tempo depois, alguns irmãos saem de dentro da igreja evangélica e se denominam anabatistas. Não foram eles que deram origem à igreja batista, é outro movimento chamado anabatistas, né? Savonarola considerou eles hereges, porque os anabatistas tinham uma doutrina que ele não concordava. E sabe o que o Savonarola fez? Orquestrou uma matança. Sendo ele evangélico, se comportou como o Papa. E ele mandou que os anabatistas fossem mortos afogados. Centenas de pessoas morreram e outras fugiram. Isso feito pelo protestantismo, por pessoas que se diziam protestantes e líderes religiosos. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? Irmãos, a natureza pecaminosa sempre nos levará para longe de Deus. É por isso que precisamos viver atentos às palavras de Jesus. E atento significa ouvir e praticar. Amém. Ouvir e praticar. Olha só, muitos têm se desviado da fé, porque nem sabem o que está escrito. Verdade. Precisamos nos render à palavra de Deus. Amém. Eu disse, precisamos nos render à palavra de Deus, à vontade de Deus, Verdade. e não seguir o erro de algumas pessoas, como vemos aqui. Verso 22. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? Isso nos chama a atenção por quê? Porque eles estavam duvidando que Jesus era Deus, e nunca se levantou em Israel um profeta que pudesse ler as mentes. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Você vai ver aqui que Jesus começa a se revelar como Deus conosco. Porque, irmão, Jesus diz assim: o que vocês estão pensando aí? E aí depois fala, revelando os pensamentos deles. Nunca um profeta havia falado assim. Então ali Jesus já está confrontando a religião. Amém? Amém. Glória a O Deus. que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil? Dizer: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Aí aqui Jesus desafia tudo: as leis da natureza, as leis físicas, né? As leis da religião em si, a lógica humana. Ele desafia tudo. Jesus diz assim: olha, vocês estão duvidando que eu possa... Vamos centralizar o que Jesus estava falando.
Vocês estão duvidando que eu possa perdoar os pecados? Será que se vocês virem ele se levantando dessa condição que ele se encontra, vocês vão acreditar que eu tenho autoridade? Verdade. Estão aqui, irmãos? Amém. Aí Jesus lança essa palavra. Eu imagino que eles ficaram estatalados, ficaram sem voz, olhando assim. E agora, o que a gente responde? Aí Jesus, eu dou a resposta, verso 24. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Glória a Deus. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue seu leito e vá para casa. Jesus, com uma tacada só, com um tiro apenas, Jesus faz o quê? Ele prova para todo mundo que a autoridade para perdoar pecados estava presente nele. E como é que ele prova? Curando o paralítico. Amém. Glória a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Verdade. É que eu vou provar para vocês que eu tenho poder para perdoar. Vocês vão ver como eu tenho poder para perdoar. E aí, levante-se, toma o seu leito e anda, vai embora para casa. Pega a sua cama que você veio, que você foi trazido, que você foi carregado, pega ela e leva para a tua casa. Você não precisa mais. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Outra coisa que nos chama a atenção, se você está meditando comigo no capítulo 5 de Lucas, desde o início, você vai perceber que quando Jesus lá atrás cura o leproso, ele diz para o leproso, vá, mas não conte para ninguém. Mas aqui Jesus age de forma completamente diferente, porque ele diz assim, não, eu vou mostrar que eu tenho autoridade, eu vou mostrar para que eu vim. Então lá atrás, no mesmo capítulo, ele não quis se revelar, mas agora ele está se revelando. Amém. E por que isso, irmãos? Porque existe uma diferença naquele momento. Existe uma diferença entre boato e verdade. Verdade. Aleluia. Jesus não tinha chegado a hora ainda dele se revelar, e ele tinha autoridade para se revelar, e ele, sabendo disso, disse para aquele leproso, ainda não é minha hora. Sabemos bem que o leproso saiu, né? Por onde ele passou, anunciou sem fazer nada a não ser andar. Verdade. Mas quando chega a hora que Jesus quer se revelar, ele assim o faz. Você pode dar glória a Deus por Glória a isso? Deus. E por último, no verso 25, diz, imediatamente aquele homem, né, se levantou diante de todos, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, fazendo o quê? Glorificando a Deus. Amém. Irmãos, Jesus cura ainda hoje? Amém. Com certeza. Amém. Eu também creio que Ele cura hoje. Mas ainda acontecem curas, sinais, prodígios e maravilhas hoje, como aconteceram na época de Jesus? Não. Não, e não diga que acontece porque você viu um vídeo no YouTube. Verdade. Eu me lembro de certa vez que uma pessoa chegou a mim e disse, eu fui visitar uma determinada igreja e vi uma mulher se levantando da cadeira de rodas. Quando eu saí, aquela mulher estava na parada de ônibus. E eu cheguei nela e perguntei, esse era um irmão, e ele foi muito ousado, né? Eu perguntei para aquela mulher, disse ele, você recebeu quanto para fingir? Esse teatro aí, você recebeu quanto? Isso foi há uns 15 anos atrás, 20 por aí. A mulher ficou muito envergonhada e com muita insistência dela, ela disse, homem, lá vem meu ônibus, eu vou pegar o ônibus. Aí quando ela estava subindo no ônibus, pôs o pé no primeiro degrau, olhou para trás e fez, foi R$100. E foi embora. Charlatanismo existe no Brasil e no mundo. E existe muito mais do que o verdadeiro evangelho. E muitos são os que estão seguindo os falsos profetas e os falsos mestres com suas falsas curas. E o que me preocupa, sabe o que é? Porque Jesus disse que quando vier o espírito do anticristo, o próprio anticristo, ele vai operar sinais de verdade. Verdade. E tem uma multidão seguindo sinais de mentira. Verdade. Pastor, como é que eu faço para não cair nessa? Você ainda não sabe? Quanto tempo vocês estão conosco
e ainda não aprenderam, leia as Escrituras. Amém. Verdade. Porque elas testificam do verdadeiro poder de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora nós vamos trazer tudo o que ouvimos até agora para a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Para a nossa vida. Número 1. Como é importante ter irmãos que nos ajudam em fé. Verdade. Pastor, por que isso? Por que, irmãos? Se este homem paralítico não tivesse amigos de fé, irmãos de verdade, ele teria morrido paralítico. Verdade. Como é importante ter pessoas que se associam a nós na mesma fé. Amém. Glória a Deus. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nos associamos na igreja a pessoas que não têm fé, Verdade. a pessoas que não têm fidelidade e obediência a Deus. E é incrível como você se associa a essas pessoas e você fica parecido com elas, porque o ser humano tem em seu DNA, e foi Deus que criou o ser humano assim, a tendência à imitação. Verdade. Você anda com uma pessoa, daqui a pouco você está falando como ela, e se você andar mais um pouquinho, você está fazendo o que ela faz. Por isso que é importante você ser discípulo de Cristo. E ser discípulo de Cristo é procurar uma liderança segura, é procurar uma liderança bíblica. Amém. É por isso que nós vemos tanta gente anunciando na internet. É muito melhor, irmão, você congregar numa igreja bíblica do que numa igreja perto da sua casa. Verdade. Alguém pergunta: pastor, mas se não tiver uma igreja bíblica na minha cidade, eu congrego aonde? Em casa. Em casa. Verdade. E vai orando e pedindo a Deus para que se abra uma igreja bíblica. Amém. Verdade. Porque a destruição que a heresia faz na fé, é só você olhar ao redor, você vai ver. Desse jeito. Você não tem ideia, irmãos. E por favor, aqui eu abro um parênteses na pregação. Olha para mim. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp da igreja o nome de diversos pregadores, e aqueles você deve ouvir. Amém. Tá bom? Porque tem gente na nossa igreja que não entende ainda, não tem conhecimento suficiente e fica ouvindo cada pregador e às vezes ainda compartilha lá no nosso grupo, o grupo da igreja. Pregação maravilhosa. Maravilhosa porque você não está lendo a Bíblia. Se você lesse, descobriria que é uma pregação tenebrosa. Verdade. Eu estou rindo agora. É tenebrosa, irmãos. Voltando para o nosso contexto, como é importante ter pessoas que auxiliam a nossa fé. Se você é aquele tipo de crente que vai vivendo na igreja sozinho, você precisa aprender que a fé da igreja de Cristo, ela opera no corpo. Amém. Verdade. E os membros são chamados a ajudar um ao outro. A ajuda é mútua. Vamos lá. O esforço para ver o milagre na vida do outro. Quem é seu companheiro, seu irmão em fé, sua irmã em fé, que deseja o bem de Deus para a sua vida? Ele vai conduzir você a situações onde você possa experimentar coisas grandes do Senhor, coisas boas do Senhor, milagres sejam os benefícios das promessas de Deus. Se você tem alguém de Deus com quem você se associa, ele vai sempre te conduzir para o bem de Deus, os milagres do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vocês perderam o amém durante a quarentena? Aleluia. Perderam? Não? Tá bom, vamos lá. Outra coisa importante: por que ajudar a fé do outro? Né? Falamos sobre receber ou colar no outro para receber ajuda. Agora, a sua vez, porque você deve ajudar a fé do outro. Pela alegria de ver o milagre na vida do seu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Por que eu devo ajudar a fé de outra pessoa? Pela alegria compartilhada com esta pessoa, porque está experimentando a graça de Deus, e eu fui o canal para isso que Deus usou.
Eu fui a pessoa que ensinou essa palavra. Eu fui a pessoa que levou essa pessoa para o culto. Eu fui o irmão, a irmã que conduziu essa pessoa em fé até que ela caminhasse só com suas próprias pernas. Glória a Deus, aleluia. E quando você tem a satisfação de passar por isso, a sua fé é quem cresce mais ainda. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Outra coisa dentro desse contexto, como é importante ter irmãos que nos ajudam em fé, né? Amém. É que temos a tendência de considerar assim, como eu estou falando, apenas as pessoas da nossa família. Isso é uma grande decepção. Verdade. Não, é assim, eu não confio nas pessoas. Eu não confio no meu irmão, eu não confio na minha irmã, tanto assim. Então eu vou colar na fé dessa pessoa que está na igreja e que é da minha família. E aí você está mal, porque o parâmetro que você está usando é o parâmetro familiar e não espiritual, e não bíblico. Verdade. Talvez e provavelmente esta pessoa que você, da sua família, quer colar, precisa tanto de outra pessoa quanto você. Verdade. Nós temos visto muito isso, irmãos, e eu quero encerrar essa primeira parte com isso. Nós temos visto muito isso, as pessoas na igreja, famílias que congregam na igreja e que está ali, a panelinha. A família se reúne com a família, que ora com a família, que faz comunhão com a família e que é tudo na família. E é como se fosse blindada, ninguém pode entrar para não atrapalhar. E é por isso que tem tanto problema na sua família. Verdade. Porque não tem ninguém de fora para ajudar você na sua fé. Aleluia. Amém? Segundo ponto. Segundo ponto, cadê você? Está aqui. Jesus tem autoridade para perdoar os nossos pecados e nos curar. Amém. Vou falar de novo, tá, igreja? Jesus tem autoridade para perdoar os nossos pecados e nos curar. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu já fui perdoado. Você precisa ainda, assim, entender, sabe? Que fomos perdoados, os pecados uma vida inteira fomos. Mas a Bíblia ainda chama a nossa... Perdão aí, os irmãos, estão em casa. Sabe quando o Google abre sozinho? Foi isso que aconteceu. Está todo mundo aí? Está todo mundo aqui? Amém. Glória a Deus. Jesus tem autoridade para perdoar os nossos pecados e também nos curar. Veja só, irmãos, muitas vezes nós, ao recebermos o perdão do Senhor, sim, nós podemos ser curados fisicamente, como eu disse, mas existem algumas áreas onde a cura do Senhor chega, que somente o Senhor pode fazer isso, sabe? Nenhum médico tem essa capacidade. Por exemplo, médicos, psicólogos, psiquiatras, eles podem ajudar as pessoas com problemas emocionais, com problemas mentais, mas Jesus, quando Ele nos perdoa e Ele vem habitar na presença, no nosso interior como o Espírito Santo, irmãos, não existe cura maior que esta. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. A presença de Deus na sua vida é o maior milagre Amém. que o Senhor pode operar. Glória a Deus. E quantos irmãos poderiam hoje estar experimentando milagres do Senhor em sua alma, em suas mentes, e não estão experimentando porque ainda não entenderam, porque não compreenderam que o socorro está dentro. Verdade. Muitos de nós procuram um socorro fora, mas o maior socorro está dentro. Aleluia. Glória a Deus. Vocês compreenderam, irmãos? Amém. É porque nessas horas a gente fala, parece que a gente está falando assim, chavões, frases de efeito, mas não é, irmão, nós estamos falando o que está na palavra. Amém. Verdade. Aí você diz aí, amém? Mas eu quero te perguntar, e na hora em que você está altamente entristecido, depressivo, doente na sua alma, pensando em desistir, você busca o socorro que vem de dentro? Ou você fica desesperado, tateando, procurando os cegos aqui de fora?
Pastor, se eu não creio na medicina, como eu creio, irmãos? E creio até que Deus é quem governa Amém. a medicina. Verdade. Isso está na Bíblia. Amém. Mas, maior que a medicina é Jesus. Glória a Deus. E Ele está na pessoa do Espírito Santo dentro da igreja. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Livro de Colossenses capítulo 1, verso 16, assim: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, Amém. tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, os reinos, governantes, autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Glória a Deus. Verdade. Ele governa tudo. Amém. E todos os poderes, Ele tudo governa. Aleluia. Ele é Jesus. Amém. Então Ele é teu ajudador. Glória a Deus. Nunca busque primeiro o socorro de externo. Guarde isso. Nunca busque primeiro a cura externa. Nunca busque primeiro o perdão externo. Busque primeiro o perdão e a cura internamente em Jesus. Verdade. Terceiro e último ponto: custe o que custar. Busquemos este Deus de maravilhas. Repita comigo, diga: custe o que custar. Buscarei este Deus de maravilhas. E por que esse terceiro tema, irmãos? Porque o último versículo que nós lemos, que foi Lucas 5,26, diz assim: todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Amém. Glória a Deus. Olha só, irmãos, vimos que o esforço dos amigos do paralítico e daqueles que vieram de várias partes de Israel para ouvir Jesus foi recompensado. Aleluia. Vieram de Jerusalém, vieram da Galileia, Amém. vieram de várias aldeias Verdade. para Cafarnaum, para ouvir as palavras de Jesus. A multidão afluía em direção a Jesus, e ninguém que saiu do mais longe, aos que da mesma cidade vieram até Jesus, ninguém voltou para casa decepcionado com o que encontrou. Verdade. A Bíblia diz que todos voltaram para casa maravilhados. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. E esse terceiro tópico diz assim: busquemos ao Deus de maravilhas de todo o nosso coração. Busquemos ao Deus de maravilhas. Amém, Jesus. Ele é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Você sabe o que significa? Aquele que é maravilhoso é aquele que provoca grande admiração. É aquele que provoca nas pessoas deslumbramento. Verdade. É aquele que provoca nas pessoas. Isso é no som, esse barulho? Eu pensei que era um fogo de artifício. Glória a Deus. Amém. Maravilhoso é aquele que provoca grande admiração. É aquele que provoca misericórdia. Cão dos infernos, solta esse fio. Estou brincando, viu, irmãos? É aqui? Deus é bom, viu? Atrapalha a pregação não, senão nós prega de goela. Diga comigo: meu Deus é maravilhoso. Meu Deus é maravilhoso. Só, irmãos, que dizer o Senhor é maravilhoso só por dizer é uma coisa, e ter a experiência de ficar admirado com Ele é outra. Verdade. E a experiência de ficar admirado com as obras de Jesus, de ficar deslumbrado com as obras de Jesus, de ficar fascinado, que é isso que significa a palavra maravilhoso no contexto de Cristo, de ficar maravilhado, de ficar deslumbrado com as obras de Jesus. Isso só acontece com quem o busca. Verdade. Se você vive uma vida buscando apenas os prazeres terrenos, a satisfação da sua carne, e eu nunca vi um tempo em que os crentes buscassem tanta satisfação da carne como hoje. Verdade. Um dos grandes inimigos da igreja hoje chama-se a distração. Eu já tenho ensinado isso para a igreja. Verdade. É distração para todo lado, é na internet,
é na TV, é na comida, é na bebida, tudo é gostoso, tudo é fácil. Antigamente, para você comer um churrasco, você tinha que caçar. Hoje, para comer um churrasco, você vai ali e compra. Ainda disse que está caro. Entenderam? Verdade. Às vezes não quero nem fazer o churrasco, eu vou ali e eu compro o churrasco já assado. A facilidade de tudo vem fácil, vem os prazeres da vida. Aí a Bíblia diz, por exemplo, busque a Deus enquanto se pode achar. A Bíblia diz, por exemplo, vamos jejuar. Jejum ao Senhor para buscar o Senhor. Mas não, tem um churrasco na esquina me chamando a atenção. Irmãos, muitos de nós ainda não experimentamos o Deus de maravilhas. É verdade. Precisamos sair do nosso lugar e ir até onde Ele está. E o livro de Hebreus nos ensina como fazer isso. Buscando ao Senhor em oração, em jejuns, em vida de devoção e piedade a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Buscando, invocando o seu nome. Verdade. Indo na direção dEle. Verdade. E a porta se abrirá e nós vamos encontrá-lo Amém. do outro lado. Verdade. Estão comigo, irmãos? Glória a Deus. Essa é a mensagem de hoje, tá bom?